Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos dar sequência ao capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz o título Um homem de bem teria morrido, no item 22. O capítulo 5 traz para nós, dentro das bem-aventuranças, onde Jesus coloca que a aflição é algo que nós devemos termos agora um olhar diferenciado. Pois o seu ensinamento é: bem-aventurados os aflitos, pois que eles receberão o consolo, o amparo de Deus. E muitos de nós passamos por diversas situações onde as aflições estarão presentes. Como lidar com a aflição? Como ter um olhar diferenciado a algo que, numa primeira impressão, nos vai machucar, vai trazer para nós dissabores, ou até mesmo dores e sofrimentos? O que de fato Jesus quis nos ensinar em relação a isso? Então, dentro da doutrina espírita, temos como objetivo avaliar o ensinamento do Cristo na perspectiva moral e espiritual, pois que temos aprendido que a vida, ela vai para além dos limites físicos, da materialidade, que muitos de nós ainda nos escravizamos a ela, a materialidade. Então, o título do item 22 é: Um homem de bem teria morrido? É uma mensagem de Fénelon, datada no ano de 1861. Então nós vamos ler a mensagem primeiramente toda para familiarizar com a proposta da espiritualidade em nos chamar a atenção. Dizeis frequentemente, ao falar de um malvado que escapa a um perigo: se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, ao dizer isto, estais com a verdade, porque, efetivamente, Deus concede muitas vezes a um espírito ainda jovem, na senda do progresso, uma prova mais longa que a um bom, que receberá em recompensa ao seu mérito o favor de uma prova tão curta quanto possível. Assim, pois, quando empregais este axioma, não duvideis de que estais cometendo uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, vizinho de um malvado, apressai-vos a dizer: seria bem melhor se tivesse morrido aquele, isto é, em vez de morrer o homem de bem, que fosse aquele que é malvado. Cometeis então um grande erro, porque aquele que parte terminou a sua tarefa, e o que ficou talvez nem a tenha começado. Por que então quereis que o mal não tenha tempo de acabá-la? E que o outro continue preso à gleba terrena? Que diríeis de um prisioneiro que, tendo concluída sua pena, continuasse na prisão, enquanto se desse a liberdade a outro que não tinha direito? Ficai sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está no desprendimento dos laços corporais, e que, enquanto estais na terra,
estais em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender. E crede que Deus é justo em todas as coisas. Frequentemente, o que vos parece um mal é um bem, mas as vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por superar, pelo pensamento, a vossa estreita esfera, e à medida que vos elevardes, a importância da vida terrena diminuirá aos vossos olhos. Porque, então, ela vos aparecerá como um simples incidente na infinita duração da vossa existência espiritual, a única verdadeira existência. Então vou ler o último parágrafo de novo. Esforçai-vos por superar, pelo pensamento, a vossa estreita esfera, e à medida que vos elevardes, a importância da vida terrena diminuirá os vossos olhos, porque então ela vos aparecerá como um simples incidente na infinita duração da vossa existência espiritual, a única verdadeira existência. Bom, essa é a mensagem proposta pelo nosso irmão. E o que ele está colocando? Duas pessoas, uma vizinha da outra. A pessoa A, considerada uma pessoa boa, de bons princípios, sempre pronta a ajudar, a auxiliar, sempre caridosa, no falar, no pensar, no agir. E a outra, o oposto, o contrário. Mas são vizinhas. E aí imaginemos que essas duas pessoas, como vizinhas, estejam na porta de suas casas, em frente ao portão, conversando. Que é muito difícil hoje, né? Raridade. Você vê um vizinho conversando com outro. Coisa que, há um tempo atrás, você passava em determinadas regiões, em determinados bairros, as pessoas estavam assentadas nas calçadas, de frente às suas casas, conversando, dialogando. A vizinhança se interagia. Todos conheciam um ao outro. Não era assim? Hoje, as coisas mudaram um pouco, não é verdade? Mas vamos imaginar que esses dois vizinhos estejam ali na calçada conversando. Um, conforme eu disse, caridoso. Uma pessoa boa. Uma pessoa de sentimento bom. E que sempre quando alguém vai falar algo a respeito dela, fala de forma boa. Nossa, mas fulano é uma pessoa formidável. E o outro, o oposto. Sempre quando alguém vai fazer uma referência a ele, diz, nossa, fulano não vale o sal que come. Não tem esse ditado? Tem esse ditado, não tem? Aí, de repente, na calçada, um carro vem desgovernado, o motorista perde o controle e colide justamente aonde as pessoas estão conversando, jogando as duas para o alto. Isso acontece? Acontece. As duas são levadas de emergência para o hospital. Passado alguns dias, a pessoa de bem vem a falecer. E a pessoa que é considerada uma pessoa não tão boa, uma pessoa ruim,
E a expressão que utiliza aqui o texto, por Fénelon, uma pessoa malvada. Dizeis frequentemente ao falar de um malvado que escapa a um perigo. O malvado escapou ao perigo da morte do corpo físico. E aí? Como que nós vamos agir ou reagir diante da situação? E aí ele nos chama a atenção que muitos corações vão pensar e dizer: nossa, por que não foi o outro em vez do fulano? Fulano é uma pessoa tão boa. Por que Deus não levou o malvado, o ruim, aquele que ninguém gosta, em vez de ter levado o outro? Deus não foi justo. Esse é o nosso pensamento. O primeiro impulso de nós, seres humanos, é justamente esse. E aí, o que Fénelon nos diz? Quando empregais este axioma é uma palavra que significa uma verdade. Por quê? Ele está dizendo-nos que nós agimos dentro deste conceito, como verdade. Neste axioma. E o que ele fala? Não duvideis de que estais cometendo uma blasfêmia. Isto é, quem somos nós para nos colocarmos como juízes da causa de quem deveria morrer ou não, de quem deveria partir ou não? O que somos nós? Que decisão poderíamos ter para dizer a Deus: olha, você errou em ter levado um homem de bem e ter deixado o malvado. E é isso que a espiritualidade nos chama a atenção. Por quê? A nossa compreensão é ainda muito estreita, muito limitada. E isso é natural. Pois que, quando se fala de morte, isso ainda causa um certo desconforto em nós. Quem vive a experiência da perda de pessoas queridas sabe perfeitamente o que nós estamos dizendo. Pois que não ter mais a pessoa presente ali, dia a dia, no físico, conosco, causa-nos ainda dor, em muitos casos, um sofrimento. E a espiritualidade está nos dizendo para que nós nos esforcemos por superarmos, principalmente em relação aos nossos pensamentos fechados ainda, à esfera estreita, isto é, aos limites da matéria que nos encontramos, para colocarmos acima da matéria e entendermos que a vida, ela resplandece para além da mesma. E isso ainda nos causa muito desconforto, para não dizer conflito, desgosto. Simplesmente porque alguém partiu primeiro. Ou, no caso aqui, trazido pelo nosso irmão, um homem de bem ter ido primeiro que aquele que é malvado. Cometeis um grande erro porque aquele que terminou sua tarefa parte. E o que continuou, o que ficou, talvez ainda nem tenha começado a sua tarefa. Nos chama a atenção Fénelon. E aí ele coloca uma analogia.
Que direis do prisioneiro que cumpriu sua pena? Ele não pode ser posto em liberdade? Então, quando uma pessoa desencarna, que é o termo que nós utilizamos na doutrina espírita, isto é, sai da carne, se não for por um ato voluntário de extermínio do corpo, é porque chegou a sua hora. Ah, Delano, mas como assim? Porque nenhum espírito que retorna ao plano físico sai do mesmo, a não ser nesse caso extremo que eu disse, pelas portas do extermínio do corpo, que é o suicídio, vai antes da sua hora. Pois que há uma programação que nós desconhecemos por completo. E até mesmo muitos espíritos que nós adotamos como benfeitores escapam em saber dessa programação, isto é, não vai ter um conhecimento de uma programação, porque verte das esferas e das instâncias mais superiores do nosso planeta. Ah, mas você quer me dizer que cada um de nós, quando chegar a nossa hora, nós vamos partir? Sim. Quem fala isso? Delano? Não. Os espíritos superiores. Olha que coisa interessante. No livro dos Espíritos, na terceira parte, que trata das leis morais, nós já estudamos, vamos ainda voltar a estudar na sequência dos estudos do livro dos Espíritos. No capítulo 10, intitulado Lei de Liberdade, na questão 853, o Kardec pergunta à espiritualidade: certas pessoas escapam a um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podem escapar à morte. Não há nisso fatalidade? Então já foi até aqui ventilado que às vezes as pessoas escapam de uma tragédia, entre aspas, em exemplo, a queda do avião. Eu estou me recordando agora, alguns anos atrás, de um avião que caiu com um time de futebol. Parece que é a Chapecoense, se eu não me engano. Mas nem todos que estavam dentro do avião desencarnaram. Alguns saíram, claro, com as expoliações, com os arranhões, com os machucados, fizeram o tratamento, passaram e continuaram a sua vida. Dentre eles, um repórter que estava acompanhando o time. Passado o período, de convalescença, de adaptação, retornando às suas atividades, ele foi jogar um futebolzinho, um futebol de salão, como nós falamos, com os amigos. E no meio do jogo, ele ali, correndo para lá, para cá, sofreu um infarto fulminante, caiu, desencarnou. E alguém pode dizer, mas enfim, fulano cai de uma queda de um avião, muito desencarnado, saiu, escapou ileso, vai jogar um futebol com os amigos, cai, desencarna. Então essa pergunta de Kardec: certas pessoas escapam um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podem escapar à morte. Não há nisso uma fatalidade? Resposta: fatal no verdadeiro sentido da palavra,
só o instante da morte. Chegando esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Isto é, a dona morte chegou, bateu a porta, o endereço está certo, não está errado. Aí o Kardec, ele ficou meio assim, duvidoso em relação a isso. Aí ele pergunta, na 853A, assim, qualquer que seja o período que nos ameace, não morreremos se a nossa hora não chegou? Então você vai vivenciar um perigo e vai te ameaçar a saída do corpo físico. Se a sua hora não chegou, como é que fica? Qualquer que seja o período que nos ameace, não morreremos se a nossa hora não chegou? Resposta: não. Não morrerás. E tens disso milhares de exemplos, que foi o caso lá do rapaz do avião, como tantos outros exemplos que poderíamos citar. Mas, quando chegar a tua hora de partir, nada te livrará, nem Deus. Quando chegar a tua hora de partir, nada te livrará. Deus sabe com antecedência qual o gênero de morte, porque partirás daqui. E, frequentemente, teu espírito também o sabe. Por isso lhe foi revelado quando fez a escolha desta ou daquela existência. Então, são as questões 853 do Livro dos Espíritos. 853 e 853A. Quando a morte chega, não adianta querermos driblar a mesma. E um dos grandes problemas é aí que nós espíritas, estamos passando em relação à morte. Nós não estamos sabendo lidar com algo que é natural, cujo conhecimento nós já processamos, cujas informações nós já as temos, e em especial trabalhadores espíritas de uma reunião de diálogo, de intercâmbio com corações que já estão do outro lado. Testemunhando para fazer uma avaliação da continuidade da existência do espírito fora do corpo e propor a avaliar em si mesmo como o espírito se encontra do outro lado. A nossa dificuldade tem sido justamente em agirmos com naturalidade diante de algo que é um processo da lei divina. E aqui o Fênero nos está chamando a atenção. Frequentemente o que vos parece um mal é um bem. Mas as vossas faculdades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos sentidos obtusos. Esforçai-vos por superar pelo pensamento a vossa estreita esfera, e à medida que vos elevardes, a importância da vida terrena diminuirá aos vossos olhos. Então olha que coisa interessante.
Nós que nos encontramos encarnados aqui, não estou dizendo dos desencarnados. Antes de estarmos encarnados no corpo, não estávamos no plano espiritual, sem o corpo físico, como muitos aqui se encontram agora. Nós não estamos já sabendo que um dia deixaremos o corpo físico? Já. E por que nós ainda temos tanto receio? Eu não vou colocar a palavra medo, porque essa nós já superamos, mas vamos colocar um receiozinho. Por que o receio? Porque a morte, isto é, sair do corpo físico pode acontecer a qualquer momento, não pode? Eu não sei o dia que eu vou desencarnar, nem a hora. Mas eu suponho pelo menos um ano. Assim espero. Quem sabe eu esteja certo? Não sei. Mas se acontecer antes do ano que eu espero, como proceder? Eu que vou e como proceder os que ficam? Sim, Geraldo. No caso desse repórter aí, que ele não desencarnou no avião. Ele desencarnou depois do futebol. Isso. A chegada do plano espiritual para ele pode ser menos, pode ser mais compreensível e até mesmo mais rápido a adaptação ali, de prosseguir o seu caminho dele. Vai depender muito da condição espiritual dele, do entendimento dele em relação justamente ao que nós estamos trabalhando aqui. Porque muitos corações trazem conceitos equivocados da morte, nós sabemos disso. Nós compartilhamos e convivemos com pessoas que, se você falar em morte, a pessoa fica toda arrepiada, não fala nessa palavra. Já outras pessoas lidam com maior facilidade. Mas mesmo lidando com facilidade, temos percebido uma grande dificuldade de pessoas com conhecimento espírita estar do outro lado, se adaptar ao outro lado. Então vejam bem, qual é o objetivo disso? Para que nós saibamos nos avaliarmos. Eu não posso afirmar como que foi a sua chegada no plano espiritual e como que ele se comportou diante de se saber que já se encontrava desencarnado, tendo sofrido um acidente naquela proporção. Como vamos avaliar isso? Nós não podemos saber, nós encarnados. Agora, o espírito teve uma preparação boa, não teve? Nossa, escapei da morte, driblei ela, mas se estava programado para que ele saísse do corpo de um jeito ou de outro, ele saiu daquela forma, jogando um futebolzinho no final de semana com os amigos. Imagina a notícia. Você lá na sua casa, você pai, sabendo que seu filho viajou, escapou de um perigo. Eu vou ali jogar com meus amigos. Mas cuidado. Viu? Geral, você está sentado? Não, estou em pé. Então senta. Você senta. Como é que chama seu filho, Geraldo? Esqueci o nome dele. Humberto. O Humberto, ele veio jogar bola. Aconteceu um probleminha aqui com o Humberto, tal, não sei o que, nós tivemos que levar para o hospital. O que acontece? Você já fica desesperado, não fica? A pessoa nem terminou, você já desliga o telefone e já sai desembalada. Porque tem pessoas que são diretas. Geraldo, você é o pai do Humberto? Olha, vem correndo que seu filho morreu. Então, tem pessoas que são diretas, não são? Mas tem umas que têm um cuidado de falar. Até nisso, nós precisamos ter o cuidado de como falar, de como proceder. Nós não sabemos como vai ser a reação da pessoa. Olha, Geraldo, o seu filho teve um mal-estar, ele está sendo conduzido pelo SAMU para o hospital.
ou ele ainda está aqui na quadra, tem como você vir, ou tem como você direcionar. Ou seja, ele não vai te dar a notícia. Você vai chegar lá que você vai deparar. É esse cuidado que nós devemos ter. As nossas reações, às vezes, são originárias das conquistas que trazemos em nós. Se as reações são negativas, é preciso avaliar o que já vivenciamos, experienciamos, e se está equivocado, errado, operemos a transformação. É a proposta da doutrina espírita. Se deixar o corpo é algo natural e a vida continua, eu preciso iniciar um trabalho em mim de me conscientizar disso, trabalhando isso em relação a mim, também ao próximo, para que quando chegar a minha hora, eu vá tranquilo, eu vá em paz. E ao chegar no plano espiritual, o benfeitor dizer assim: Delano, você sabe onde está? No meu quarto. Em minha casa não é, porque é um ambiente diferente. Se é um hospital, eu não conheço, porque o hospital que eu estava tinha uma cômoda aqui, ou seja, estar atento aos detalhes. Manter a mente arejada. Bom pensamento. Mas o que nós fazemos sempre é o contrário. E aí ele fala assim: você desencarnou. Gente! E eu não tive a felicidade de me ver se desprender do corpo? Porque eu quero me ver saindo do corpo. Eu quero me ver. Agora, se eu desencarnar, desacordar, acordar em outro ambiente, aí nós vamos observar com calma que a minha conduta me direcionou a este lado ou a outro lado. Qual que é o objetivo? Vencer o medo da morte. Estamos preparados? Semana que vem todo mundo aqui? Encarnado? Ou desencarnado? Hã? Então, gente, tudo tem uma programação. Deus é o Pai que sabe de todas as coisas. O maior objetivo de nós, como filhos de Deus, é seguir o exemplo de Jesus. E o exemplo de Jesus é: façamos a vontade do Pai e não a nossa. Inclusive está na oração que ele nos ensinou. Saibamos fazer isso. Então que Jesus nos abençoe. Nós vamos passar a segunda parte da reunião, convidando o nosso irmão Valdir a dar